Fala galera, beleza? Vamos seguir aí com as questões de geometria da prova do Colégio Naval de 2019. Vamos nessa. Primeira questão é a questão 4. Observe a figura a seguir. Nela temos dois triângulos equiláteros, de lado 2 raiz de 3. Sabe-se que o círculo no interior do primeiro triângulo e o quadrado no interior do segundo triângulo têm as maiores áreas possíveis. É correto afirmar que a razão entre os perímetros do círculo e do quadrado é igual a quanto? Bom, galera, então, primeira coisa, para a gente conseguir a razão entre os perímetros, é claro que a gente tem que conseguir os perímetros, né? E o perímetro do círculo, né, o comprimento da circunferência, ele vai depender única e exclusivamente do raio. Então a gente já sabe que uma das nossas missões é determinar o raio desse círculo. E no caso, o perímetro do quadrado vai depender aí da medida do seu lado. Então a gente também tem que achar esse lado. Bom, no caso do círculo, é bem tranquilo porque ele é um círculo inscrito, né, no triângulo. E o fato de afirmar aqui no enunciado que eles têm as maiores áreas possíveis, bom, a área do círculo também depende única e exclusivamente do raio. Então a gente vai ter aqui o maior raio possível, que é exatamente quando o círculo está inscrito no triângulo. E no caso do quadrado, é a mesma ideia, porque para que a área do quadrado seja máxima, o seu lado também tem que ser máximo. E o máximo, a maior medida possível do lado do quadrado é quando ele está inscrito no triângulo, ok? Bom, então com isso em mente, vamos determinar primeiro o raio do círculo. Então vamos lá. Para determinar o raio do círculo, é claro que quem já está mais afiado já deve conhecer aí a fórmula, mas eu sempre gosto de fazer esse lembrete com vocês, tá? Então, como a gente chega na fórmula? Porque vai que na prova dá um branco ou você confunde, enfim. É bem interessante relembrar isso daí. Então, aqui a gente tem um triângulo, o círculo está inscrito nele, e o raio do círculo a gente aproveita para fazer um outro triângulo, ok? Esse triângulo é um triângulo retângulo, e como o círculo, né, o centro desse círculo é o incentro, ou seja, é o ponto de encontro das bissetrizes, quando a gente puxa esse segmento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, isso aqui é parte de uma bissetriz interna, por isso o ângulo de 30. E aqui a gente tem metade do lado, tá certo? Porque o lado é tangente, né, ao círculo, e aí a gente sabe que o raio é sempre perpendicular à tangente no ponto de tangência, e por ser perpendicular, ele acaba sendo parte aí de uma altura, né? Então é aquela história, altura, mediana e bissetriz são todas coincidentes aí no triângulo equilátero. Então isso é uma altura, uma mediana, tá bom? Então aqui a gente tem metade do lado. Com isso, a gente pode aplicar uma ideia de trigonometria, né? Em relação ao ângulo de 30, nós temos o cateto oposto e temos o cateto adjacente. Então, a gente pode usar a ideia da tangente de 30. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E no nosso caso, o cateto oposto é R e o cateto adjacente é L sobre 2. Então, aqui a gente fazendo a conta e substituindo o lado do triângulo por 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 dividido por 2 vai dar raiz de 3. Pegando esse raiz de 3 e multiplicando, o nosso raio vai ser igual a 1. Então já temos tudo sobre o círculo. Quando você conhece o raio, você já conhece tudo sobre o círculo. Isso significa que o perímetro do círculo, né, o comprimento da circunferência, vai ser 2π. Agora vamos passar para o quadrado. Então aqui uma figura para a gente visualizar melhor. Se o lado do quadrado for L, vamos chamar esse pedacinho aqui de x, tá certo? Então do outro lado também é x, por uma questão de simetria, né? Esses ângulos, esses triângulos aqui, eles são congruentes, tá? Por quê? A gente sabe que esses ângulos aqui são retos, né? Esses ângulos aqui são ângulos do triângulo, então eles possuem medida de 60 graus, e aqui também é L. Então,
é o suficiente para a gente afirmar que os triângulos são congruentes. Por isso, se esse pedaço for x, esse outro também vai ser x, ok? Bom, de posse disso, a gente pode usar agora a tangente de 60 para relacionar o L e o x, porque esse ângulozinho aqui é de 60, e aí mesma ideia, cateto oposto L, cateto adjacente x, e a medida da tangente de 60 é raiz de 3. Então, L é igual a x raiz de 3. Mas reparem que se a gente pegar o L e somar com 2x, isso dá para a gente o lado do triângulo equilátero, que é 2 raiz de 3. Então, L mais 2x é igual a 2 raiz de 3. Substituindo L por x raiz de 3, a gente consegue determinar a medida do x, né? Coloca o x aqui em evidência. Então, x que multiplica raiz de 3 mais 2 é igual a 2 raiz de 3. Passa dividindo, e aqui a gente usa o L igual a x raiz de 3. Agora a gente quer descobrir a medida do lado, né? Agora que a gente já tem o x, basta substituir. Então, L é igual a 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 2, que é a medida do x, vezes raiz de 3. Reparem que a gente nem está se dando ao trabalho de racionalizar o x, tá bom? A gente quer logo descobrir a medida do L. Se você racionalizar o x, também não está errado, mas não é necessário, tá? E aqui, raiz de 3 com raiz de 3 é igual a 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, aqui a gente tem a medida do L, tá certo? Bom, se a gente tem a medida do L, agora a gente consegue o perímetro do quadrado. Então, limpando aqui a nossa imagem, vamos lá. Sabemos que o perímetro do círculo é igual a 2π. Sabemos que o lado é igual a 6 sobre raiz de 3 mais 2. E então, o perímetro do quadrado é 4 vezes isso. Por isso, 24 sobre raiz de 3 mais 2. O que nós queremos aqui é a razão entre esses perímetros, do círculo e do quadrado, nessa ordem. Então, vamos fazer essa razão, perímetro do círculo sobre perímetro do quadrado, divisão de frações. Aqui, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Vamos simplificar. E aqui está, π, que multiplica a raiz de 3 mais 2 sobre 12. Vamos lá marcar a alternativa correta? Bom, não é a... Ih, rapaz, não achamos a alternativa correta. Será que a questão está errada? Será que erramos alguma coisa? Não necessariamente, galera. Aqui é um ponto muito importante, porque realmente parece que você errou alguma coisa, ou que a questão está errada, está anulada, porque o resultado que a gente achou não bate com as alternativas. Mas aí é que a gente tem que ter calma e saber que a alternativa pode estar escrita de maneira diferente. Não necessariamente a nossa resposta está errada. E vamos ver como a gente pode chegar numa das alternativas, né? O nosso denominador foi 12. A única alternativa que tem denominador 12 é essa letra B, mas o numerador não bate. Então aqui a gente já elimina a letra B. A letra A também, na verdade, também tem denominador 12, né? Mas também é diferente da nossa resposta aqui. O numerador é diferente. Então a gente também elimina a letra A. A letra C tem denominador 6. Para que a gente conseguisse um denominador 6, a gente teria que simplificar a nossa fração. Mas reparem que isso não é possível. Então aqui a gente também elimina a letra C. Então, se a gente quer chegar em uma das alternativas, a nossa única possibilidade é fazer com que o denominador vire 36. Mas para que isso aconteça, a gente tem que multiplicar a nossa fração por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, fazendo isso, multiplicamos a fração em cima e embaixo por 3. E aqui é hora de trabalhar com esse numerador. Bom, vamos pegar esse 3 e aplicar a distributiva nesse parêntese aqui. Então, fazendo isso, a gente vai chegar a 3 raiz de 3 mais 6. Aplicamos a distributiva. Agora, reparem que, tanto na letra D quanto na letra E, o que foi colocado em evidência é o raiz de 3.
Então vamos colocar raiz de 3 em evidência também no nosso numerador. Então fazendo isso, nós vamos obter π raiz de 3, que multiplica 3 mais 2 raiz de 3, ok? Reparem que se a gente aplicar a distributiva aqui, vai voltar para o caso anterior, tá certo? Então, galera, agora sim, agora a nossa resposta bateu. Resposta letra D, ok? Então, revisando aí essa primeira questão. Normal, descobrimos o tamanho do raio e com isso fizemos o perímetro do círculo. Descobrimos o lado do quadrado, com isso descobrimos o perímetro do quadrado. E na hora de fazer a razão, vem o ponto crítico da questão, que é a gente chegar na resposta, mas ela não bater com as alternativas. É raro, mas acontece. Geralmente, quando acontece, significa que a gente errou alguma coisa, né? Mas por isso que é preciso uma segurança assim, muito grande nos nossos cálculos, naquilo que a gente está fazendo, no nosso raciocínio, porque com essa segurança a gente consegue perceber que na verdade o erro não foi nosso e nem a questão está errada. A alternativa simplesmente está escrita de maneira diferente, ok? Então, vamos para a segunda questão. Ok, galera, questão 5. Observe a figura a seguir. Nela, o arco AC, de centro em B, mede 90 graus. M é ponto médio do diâmetro AB do semicírculo em preto. Essa figura representa o ponto de partida de um desenhista gráfico para a construção do logotipo de uma empresa. As áreas das partes clara e escura somadas são iguais a 4 elevado a π. Após análise, ele resolve escurecer 30% da área clara e apronta o logotipo. Nessas novas condições, é correto afirmar que a porcentagem da área da parte clara sobre a área total será igual a quanto? Bom, nessa questão, a gente tem que a figura total aqui, né, é um quarto de círculo, porque esse arco mede 90 graus, e aqui a gente tem um semicírculo preto também. Outra coisa que chama atenção é que essa área está com valor estranho, né, 4 elevado a π, mas sem desespero, vamos fazer passo a passo. Então, começando aqui. A área total, exatamente pelo arco ser de 90 graus, é o raio, que é BC, ao quadrado. Né? Então, a gente está fazendo aqui como se fosse um πr ao quadrado, sobre 4. Por quê? Porque ele é um quarto de círculo. O arco aqui é de 90 graus. Né? Então, πr ao quadrado sobre 4. E isso a gente sabe que é 4 elevado a π. Porque as áreas das partes clara e escura somadas são iguais a 4 elevado a π. Então, a área total é 4 elevado a π. E a área da parte escura? Bom, a parte escura é um semicírculo cujo raio é igual a AM ou MB. Né? Como M é ponto médio e AB é igual a BC, então o nosso raio, o raio desse semicírculo, é metade de BC. Então a gente pode colocar BC sobre 2 ao quadrado vezes π, então πr ao quadrado, só que agora sobre 2, porque estamos calculando a área de um semicírculo, então é metade aí do círculo. Quando a gente desenvolve esse numerador, a gente vai obter aqui BC ao quadrado sobre 4 vezes π, tudo isso sobre 2. Mas isso, esse numerador, dá exatamente o 4 elevado a π. Então, isso é igual a 4 elevado a π sobre 2. Se a área escura é 4 elevado a π sobre 2, a área clara vai ser a área total, que é 4 elevado a π, menos 4 elevado a π sobre 2. E isso é igual a 50% da área total, tá certo? Por quê? Porque a gente pegou a área total e dividiu por 2, então 50%. A área clara segue a mesma ideia, 50% da área total. Então, após análise, ele resolve escurecer 30% da área clara. Então, essa área clara vai perder 30% do seu valor, da sua quantidade. Com isso, galera, a área escurecida vai ser 30% de 50%. Então, 30%. Aqui faltou o símbolozinho de porcentagem, né? A gente coloca aqui o denominador 100. Então, a área escurecida é 30% de 50% da área total.
beleza? Então, a área escurecida é 15% da área total. Então, a área clara perdeu, a área clara, que era 50% da área total, ela perdeu 15% da área total. Então, o que ficou? A nova área clara vai ser 50% menos 15%, então 35% da área total. Resposta letra D. Então, essa questão aí, ela é bem simples se for abordada da maneira correta, né? Você não precisa se desesperar porque tem um 4 elevado a π. Ah, como é que eu vou lidar com π no expoente, né? Então não se preocupe. A ideia é relacionar com a área total. Então você já aproveita que tanto a área clara quanto a área escura representam 50%. E em vez de trabalhar com esse 4 elevado a π, você trabalha relacionando essas áreas com a área total. Isso facilita bastante o cálculo, ok? Vamos agora para a questão 8. Seja ABCD um quadrado de lado 1 e centro em apóstrofe O, né? Considere a circunferência de centro em apóstrofe O e raio 3/7. A área S da região externa ao círculo considerado e interna ao quadrado é tal que... Então vamos montar essa figura. Aqui a gente tem um quadrado de lado 1 e um círculo de raio 3/7, tá? O centro do círculo é coincidente com o centro do quadrado. Então a gente quer a área da região externa ao círculo e interna ao quadrado. Então, é bem tranquilo, a gente vai ter que fazer a área do quadrado e diminuir da área do círculo. Então vamos nessa. Área do quadrado. Bom, o quadrado tem lado 1, então a área do quadrado também vai ser 1. Área do círculo, πr ao quadrado. Então a área do círculo é 9π sobre 49. A área S que a gente deseja é a subtração dessas áreas. Então, vamos fazer aqui o MMC. Colocamos tudo no mesmo denominador. E aqui o nosso desafio vai ser aproximar o π, né? Porque as alternativas aqui estão de maneira aproximada. Então a gente considera o π como aproximadamente 3,14. Então a nossa área aqui já está ficando de maneira aproximada. Vamos calcular esse valor, 9 vezes 3,14, diminuir de 49. Então aqui a gente tem 20,74 sobre 49. Como a gente quer situar o S em algum desses intervalos, uma ideia seria pegar o 20,74 e efetuar a divisão por 49, ok? Isso seria uma ideia. Só que essa conta daria um certo trabalho, então aqui vai um macete para vocês. Reparem, galera, que essa fração é uma fração própria, né? O numerador é menor que o denominador. Então, claro que aqui você já vai eliminar algumas alternativas. E, além de ser uma fração própria, é uma fração inferior a 50%, inferior a 0,5, porque a metade de 49 seria 24,5. Então, como esse numerador é menor, a gente já pode situar esse S em algo menor que 0,5. Com isso, a gente já elimina as alternativas E, D e C, porque a gente sabe que esse S é menor que 0,5. Então aqui, o ponto de corte para a gente definir se a alternativa correta é a letra A ou a letra B é o 0,4. Se esse S for maior que 0,4, a gente já marca a letra B. Se for menor, a gente já marca a letra A. Então, para escapar dessa conta, que é uma conta chata, já que a gente sabe que o 0,4 é o fiel da balança, a gente calcula 0,4 de 49. Então, 0,4 vezes 49 vai dar para a gente o valor de 19,6, ok? Então, como 19,6 é menor que 20,74, significa que o nosso S é maior do que 0,4. Então, a resposta correta aí vai ser a letra B, tá certo? Então, vamos marcar aí a letra B. E reparem, galera, que 49 vezes 0,4 é uma conta muito mais fácil de fazer do que 20,74 sobre 49.
Então, essa é uma questão bem tranquila, bem simples, a ideia é fácil de ver, né, que é a diferença entre as áreas, mas eu quero chamar atenção exatamente para esse macete. Então, você eliminar as alternativas e fazer a conta da maneira mais simples possível. Essa sacada aqui é bem interessante para você não perder tempo, tá certo? Então vamos lá para a próxima questão. Bom, galera, agora a questão 9. O perímetro do triângulo ABC mede x unidades. O triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC e sua área é 36 vezes a área do triângulo ABC. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro do triângulo DEF é igual a quanto? Galera, questãozinha aí puramente teórica, você praticamente não tem que fazer conta, não tem nem que desenhar figura, tá? Aqui a ideia é relação de semelhança, tanto entre os perímetros quanto entre as áreas. Então, vamos lá colocar as cartas na mesa. A gente sabe que a área de DEF, né, sobre a área de ABC é igual a 36. Por quê? Porque a área de DEF é 36 vezes a área do triângulo ABC. Então a gente coloca na forma de razão. Porque aí a gente consegue identificar imediatamente com a razão de semelhança. Porque a razão de semelhança entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança entre os lados. Então a razão de semelhança é igual a 6, é o nosso K. Ah, professor, mas ele quer aqui a relação entre os perímetros. Beleza. Galera, a relação entre os perímetros, né, a razão de semelhança entre os perímetros, é a mesma razão de semelhança entre os lados, é o mesmo K. Então, o perímetro do triângulo DEF sobre o perímetro do triângulo ABC é igual a K, que é igual a 6. É a mesma razão. Isso porque o perímetro ainda é uma medida de uma dimensão, ok? Enquanto que a área é uma medida de duas dimensões, por isso K ao quadrado, beleza? Então aqui, bem tranquilo, né? Porque se o perímetro do triângulo ABC é x, então basta a gente fazer a substituição e o perímetro de DEF será 6x. Super tranquila essa questão. Então, resposta aí, letra C. Agora a questão 10. A circunferência lambda1 inscrita no triângulo retângulo ABC tangencia a hipotenusa BC, dividindo-a em dois segmentos de reta de medidas P e Q, a partir desse ponto de tangência. A média geométrica dos catetos B e C desse triângulo é igual a quanto? Bom, então aqui a gente tem uma circunferência inscrita num triângulo retângulo, tá? Então vamos fazer essa figura. Então está aqui a nossa figura, e agora a gente vai dividir a hipotenusa em dois segmentos de reta de medidas P e Q, conforme o enunciado. E aí, galera, a gente quer determinar a média geométrica dos catetos B e C. Então a gente quer aqui determinar qual é a raiz quadrada de B vezes C, ok? Bom, primeiro vamos trabalhar com as consequências imediatas de dividir a hipotenusa em dois segmentos a partir aqui do ponto de tangência. Primeiro, se esse segmento aqui mede P, então este outro segmento também vai medir P. Se esse segmento aqui mede Q, então este outro segmento também vai medir Q. E agora vamos colocar aí os catetos B e C. Se a gente chamar o cateto AC de B, então esse pedacinho que falta vai ser o segmento todo, que é B, menos esse pedaço que vale P. Então, a parte que falta é B menos P. Usando a mesma ideia, se a gente chama o cateto AB de C, então esse segmentozinho aqui vai medir C menos Q. Agora, galera, é fácil ver que C menos Q tem que ser igual a B menos P. É a mesma ideia, tá certo? Então, B menos P é igual a C menos Q. Isso significa que B menos C é igual a P menos Q. Então, aqui a gente só trocou de lugar o C com o P. O que a gente quer é a média geométrica dos catetos B e C. Então, a gente precisa fazer com que o produto BC apareça. E isso pode ser obtido elevando essa equação ao quadrado. Por isso que a gente coloca B menos C de um lado
e P menos Q do outro. Então a gente eleva essa equação ao quadrado e desenvolve. Então aqui a gente já tem o produto BC aparecendo. O problema é que a gente ganha alguns termos indesejados, né? B ao quadrado, C ao quadrado. Então a gente quer se livrar desses termos. Como que a gente pode fazer isso? Aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente sabe que B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado, onde A é a medida da hipotenusa. E agora, para simplificar a equação, a gente coloca essa hipotenusa em função de P e Q. A hipotenusa é P mais Q. Então, quando a gente troca esse A por P mais Q e eleva ao quadrado, a gente vai obter P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Então, na equação de cima, no lugar de B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente escreve essa expressão aqui. Então, já fica tudo em função do P e do Q. E aqui já cabem algumas simplificações. Olha, P ao quadrado com P ao quadrado, Q ao quadrado com Q ao quadrado, e depois disso, a nossa equação fica bem mais simples. Agora, basta a gente isolar o 2BC. Fazendo isso, a gente vai ter esse menos 2PQ vem para cá positivo, então fica 4PQ. Vamos simplificar por 2, e agora é só tirar a raiz quadrada nos dois membros da equação. Então, a média geométrica é raiz quadrada de 2PQ. Resposta, letra B. Então aqui, galera, a gente fez o feijão com arroz, né? A gente fez as ideias assim, bem passo a passo. Primeiro, reconhecer que a gente tem aqui a propriedade de tangência, aplicamos essas propriedades. Depois, igualamos esses segmentos. E aqui o grande pulo do gato foi fazer aparecer o termo BC elevando ao quadrado. Pode parecer que você está complicando a equação, né? Você está inserindo mais termos. Mas aí, quando você aplica o teorema de Pitágoras e coloca a hipotenusa em função de P e Q, você consegue os cancelamentos necessários para sobrar realmente só o termo BC, ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão 15. Um ponto P pertencente a uma circunferência de raio de 5 unidades dista 4,8 unidades de um diâmetro dessa circunferência. Qual é a soma das distâncias de P até os extremos desse diâmetro? Então vamos lá para a figura. Galera, a gente tem aqui um diâmetro AB, tá certo? E um ponto P pertencente à circunferência. O que significa ele ser pertencente à circunferência? Significa que ele está sob a linha, ou melhor, sobre a linha, né? Então, ele não é interno ao círculo, tá? Cuidado para você não colocar o ponto P aqui dentro do círculo. Ele pertence à circunferência, significa que ele está sobre a linha. Outra coisa importante é que ele dista 4,8 unidades de um diâmetro. E aqui um erro muito comum é você confundir distância de P até o diâmetro com distância de P até o centro. Qual é a diferença? A distância até o centro, vamos colocar aqui o centro, chamar de O, por exemplo, né? A distância até o centro é esse segmentozinho aqui, que é o raio. Isso já pode causar uma confusão imediata, por quê? O raio é 5. Se a distância de P até o raio for 4,8, ele já não pode pertencer à circunferência. Então, cuidado. A distância de P até o diâmetro é a distância de P até um segmento de reta, tá certo? Então, vai ser dado por um segmento perpendicular. A distância de um ponto até um segmento ou até uma reta é a distância perpendicular. Então, distância de ponto até o diâmetro é diferente da distância de ponto até o centro. Aqui a gente está falando da distância entre dois pontos e na questão a gente fala da distância de um ponto até um segmento de reta. Então, já é bom eliminar qualquer confusão relacionada a isso. Pergunta, qual é a soma das distâncias de P até os extremos desse diâmetro? Então, a gente quer a distância de PA somado com a distância, somado com a medida de PB. E aí,
uma vez que essa confusão inicial é desfeita, a questão caminha de maneira bem tranquila. Reparem, vamos lá, traçar as distâncias, né? Traçar os segmentos PA e PB. A primeira coisa que a gente percebe é que o triângulo APB é retângulo. Por quê? Porque a gente tem esse triângulo onde esse ângulo APB está inscrito num arco de 180 graus, já que a B é diâmetro. Então, esse ângulo inscrito vai valer 90 graus. Então, a gente tem aí um triângulo retângulo. A ideia aqui vai ser a gente aplicar relações métricas no triângulo retângulo. Só que a gente não sabe exatamente que relação usar. A gente tem aqui a altura, né? Seria interessante a gente usar h² igual a mn. Só que a gente precisaria da medida de AH e de HB. Como a gente não tem essas medidas, a gente vai colocar em função do raio. A gente sabe que o raio é 5, então esse OB aqui vai medir 5 unidades. Esse OH eu não sei quanto que ele mede. A gente vai chamar de X. E quanto que mede o AH? Bom, o AH é o segmento AO, que é o raio, que mede 5, menos o segmento OH, que mede X. Então, o segmento AH vai medir 5 menos X. Com isso, a gente já consegue aplicar a relação métrica h² igual a mn. Então, h² é igual a m, que mede 5 mais x, vezes n, que mede 5 menos x. É o suficiente para a gente descobrir qual é essa medida x. Então, aqui a gente tem um produto da soma pela diferença. A gente vai ficar com 5² menos x². Galera, aqui vai um macete importante para você simplificar a conta. Normalmente, o que a gente teria que fazer para descobrir esse x? Pegar 4,8 e elevar ao quadrado. Pegar o 5 e elevar ao quadrado, que dá 25. Subtrair os dois e tirar a raiz quadrada. Só que aqui vai um macete para facilitar a sua conta, para você não precisar fazer nada disso. Vamos isolar o x² e não vamos efetuar as contas, ok? A gente vai enxergar isso aqui como um outro produto da soma pela diferença. Então, a gente vai fazer a mais b vezes a menos b. E aqui fica muito mais fácil de fazer. 5 menos 4,8 vai dar 0,2. 5 mais 4,8 vai dar 9,8. 0,2 vezes 9,8 vai dar 1,96. E aqui a gente já reconhece que 196 é um quadrado perfeito, né? O quadrado de 14. Então, 1,96 tem que ser o quadrado de 1,4. Então, está aí a nossa medida x. Ah, professor, eu posso fazer multiplicando, diminuindo, tirando a raiz quadrada? Pode, só que a sua conta vai ficar maior, tá? Então, é interessante aqui sempre levar em conta essas sacadas da álgebra, que facilitam bastante a nossa vida. Então, nosso x é igual a 1,4. Dito isso, galera, o que a gente quer aqui é a medida dos catetos, né? Então, esse x é importante porque ele faz com que a gente descubra as medidas das projeções. Então, qual é a relação métrica que envolve cateto e projeção? A gente tem b² igual a m e c² igual a n. Então, vamos determinar quem é o nosso cateto B. Bom, se a gente disser que o nosso cateto B é esse catetozinho aqui, se a gente chamar isso aqui de B, aplicando b² igual a n, a gente vai ter a hipotenusa vale 10, né? Porque a hipotenusa é diâmetro. E a projeção vai ser 5 menos x. 5 menos 1,4 dá 3,6. Então, o nosso b² é igual a 36 e o nosso b vale 6. Aplicando a mesma ideia, né, chamando esse catetozinho aqui de C, a projeção associada a ele vai ser 5 mais x. 5 mais 1,4. Então, c² é igual a hipotenusa, que vale 10, vezes 6,4. Com isso, o nosso c² é 64 e o nosso c vale 8. Qual é a soma das distâncias? 8 mais 6, 14. Resposta, letra A. Então, aqui, primeira ideia, é você perceber que a gente vai formar aqui um triângulo retângulo, tá?
porque o P está sobre a circunferência, o ângulo aqui está inscrito no diâmetro, então sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Segunda coisa é perceber que a distância de um ponto até um segmento é uma distância perpendicular. E aí a gente tem tudo montado para aplicar as relações métricas no triângulo retângulo. Tá? Então a gente chama esse pedacinho aqui de x, então aqui a gente vai ter 5 menos x, começa a aplicar as relações e destaque de novo para uma maneira de fazer a conta que não tome tanto tempo assim, né? Que você faça em poucos passos, aplicando a diferença de quadrados, tá certo? Depois já estava encaminhado, a gente descobriu a medida das projeções e aí é só aplicar as relações métricas correspondentes para você determinar a medida dos catetos, ok? Então vamos para a próxima. Próxima questão é uma questão bem interessante, vamos dar uma olhada nela. Observe as figuras a seguir. Na figura, observam-se as rosáceas de perímetro x, y e z, respectivamente. A rosácea 1 está inscrita num quadrado ABCD de lado 8,5 cm. A rosácea 2 está inscrita num pentágono regular EFGHI de lado 5 cm. E a rosácea 3 está inscrita num hexágono regular JKL-MNO de lado 4 cm. Sabendo-se que o perímetro de uma rosácea é a soma de todos os arcos dos setores circulares apresentados na sua construção, é correto afirmar que qual é a relação de grandeza, né, entre x, y e z. Bom, galera, vamos analisar item por item aqui, começando com o quadrado. Então vamos trazer essa figura aqui ampliada. A ideia é o seguinte: se a gente conseguir descobrir com a medida de um desses arcos da rosácea, a gente descobre a medida de todos, porque todos eles têm o mesmo comprimento, tá certo? Então, vamos lá. A ideia aqui é que você consiga visualizar somente um arco. Então, vamos retirar alguns elementos dessa figura. Vamos deixar somente um arco. Aqui, o que a gente tem? A gente tem um arco de 90 graus, tá? Por quê? Porque esse arco está centrado em A, então AB é um raio, e aí esse ângulo central é a mesma medida aqui do arco, então a gente tem um arco de 90 graus. Com isso, a gente já pode calcular esse comprimento. Então, a medida x do comprimento é igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido por 4. Por quê? Porque esse arco é de 90 graus, né? A gente tem aqui um quarto de círculo. Ah, professor, esse 4 multiplicando? É porque aqui eu já estou calculando o perímetro da rosácea, visto que a rosácea é formada por 4 arcos. Então aqui a gente já pode até calcular, né? Cancelar esse 4. E como o raio é a medida de AB, e a medida de AB é 8,5 centímetros, a gente já pode cancelar o 4, trocar o R por 8,5 e é bem fácil chegar aqui na medida de 17π. Agora vamos passar para o pentágono, vamos analisar o pentágono. Vamos apagar aqui esse desenho aqui de 90 graus. Pronto. Analisando agora o pentágono, galera. De novo, a nossa ideia vai ser visualizar somente o comprimento de um dos arcos. A gente vai fazer isso aqui, eliminar os arcos. E aqui a gente percebe que esse arco, de novo, ele está associado a um ângulo central, que é o ângulo interno do pentágono. Qual é o ângulo interno do pentágono? É só a gente usar aquela fórmula, né, 180 n-2 sobre n, já que é um pentágono regular. A gente vai chegar na medida aqui de 108 graus, tá certo? Então esse aqui é um arco de 108 graus. Mas, professor, como é que eu calculo a medida associada, né, o comprimento do arco de 108 graus? No caso do quadrado até é simples, porque 90 graus é dividir por 4. E no caso do 108? Bom, aí a gente vai retomar um conceito importante, que é o conceito do comprimento de arco.
Se o comprimento da circunferência inteira é 2πr e a circunferência inteira está associada a um arco de 360 graus, então se eu tenho uma medida qualquer, uma medida de alfa graus, por exemplo, como que eu calculo o comprimento desse arco? Aqui basta fazer uma regra de 3, porque quanto maior a medida do ângulo, maior vai ser o comprimento do arco, já que o raio é o mesmo, né? Então a gente faz essa regrinha de 3 e isola o C. Então, multiplicando o cruzado, a gente vai ter C igual a 2πr-alfa sobre 360. A gente até pode simplificar essa fração e obter comprimento do arco é igual a πr-alfa sobre 180, beleza? Então, se você já conhece essa fórmula, já pode aplicar direto. Agora, se você não conhece, é importante você saber de onde que ela surge, né? Em geometria, é um grande diferencial você saber de onde que as fórmulas surgem. Não adianta só decorar a fórmula, porque isso vai ser de pouca ajuda em uma prova como a do Colégio Naval. Então aqui, comprimento é igual a πr-alfa sobre 180. O raio a gente já tem, a medida do lado do pentágono, né, que vale 5 centímetros. O alfa a gente acabou de obter, 108 graus. Então a gente já está prontinho para descobrir qual é a medida do y. O y vai ser πr-alfa sobre 180, né, já substituindo r por 5 e o alfa por 108. E 5 porque a gente tem 5 arcos. Ah, professor, eu tenho que contar e ter cuidado para não perder? Não necessariamente, né? Você não precisa sair contando um arco, 2 arcos, 3 arcos. Basta você perceber o padrão de formação da rosácea. O arco é formado com um ângulo central aqui, com um vértice em um dos vértices do pentágono. Como a gente vai ter 5 vértices no pentágono, a gente vai ter que a nossa rosácea é formada por 5 arcos. Então a gente coloca o 5 aqui multiplicando. Agora é só simplificar a fração. Então a gente corta esse 5 daqui com 180, obtendo assim denominador 36. E agora a gente pode simplificar o 108 com 36, né? Então a gente simplifica, vai dar 3. 108 dividido por 36 é igual a 3. 3 vezes 5, 15. Então a nossa medida aqui é 15π. Então, o importante é você perceber qual é o padrão de formação da rosácea. Os arcos que compõem a rosácea estão sempre centrados em um dos vértices do polígono. Por isso que quando a gente tem uma rosácea aqui no quadrado, a gente vai ter 4 arcos, no caso do pentágono 5 arcos e no caso do hexágono 6 arcos. Então vamos lá analisar o caso do hexágono agora. Vamos apagar aqui o que a gente fez para o pentágono. Agora vamos para o caso do hexágono. Bom, galera, o hexágono a gente já entendeu qual é o padrão de formação, né? Nós vamos ter 6 arcos e cada arco desse está associado a um ângulo interno do hexágono regular. Como o ângulo interno do hexágono é 120 graus, a gente já pode montar direto, olha. 6 arcos vezes πr-alfa, o nosso alfa é 120, o nosso r é 4, que é a medida do lado do hexágono, então πr-alfa sobre 180. Agora é só fazer as simplificações. Cortando 6 com 180, a gente vai obter 30. Cortando 120 com 30, a gente vai obter 4. 4 vezes 4, 16, e a gente tem 16π. É uma questão muito interessante, né, porque exercita a nossa capacidade de visualização. Em muitas questões de geometria, geralmente a gente tem que traçar arcos, traçar circunferências, segmentos de reta. Nesse caso, a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que sumir mentalmente com esses arcos que estão a mais. Basta um para que a gente entenda o padrão. Então aqui, claro que o nosso x é o maior de todos, né? Então a ordem aqui é x maior que z maior do que y, que é a nossa letra C. Ok, galera, última questão da prova, para mim a questão mais bonita. Vamos dar uma olhada nela. Observe a figura a seguir. Ela apresenta o triângulo equilátero ABC e o retângulo CDEF.
Sabe-se que AC e D estão na mesma reta, AC igual a CF e CD é igual a 2DE. Com o centro em C e raio CD, traça-se o arco de circunferência que intersecta EF em G. Por F, traça-se a reta FH paralela a CG, de modo tal que DG e H estejam sobre a mesma reta. Dado que a área do triângulo CDG é 36, o valor da soma das medidas das áreas dos triângulos CBF e FGH é quanto? Então aqui a gente já tem várias instruções, mesmo depois de parte da figura ser montada. Então vamos fazer passo a passo essas construções. Então aqui está a nossa figura, e aqui, com o centro em C e raio CD, traça-se o arco de circunferência que intersecta EF em G. A gente já traçou esse arco, né? E por F, traça-se a reta FH paralela a CG. Então a gente vai traçar a reta CG e a reta FH paralela a ela, ok? De modo tal que DG e H estejam sobre a mesma reta. Então o que aconteceu aqui? A gente traçou a reta CG, a gente traçou a reta paralela a CG passando por F, e a gente traçou a reta DG. Por quê? Porque o enunciado fala que DG e H estão sobre a mesma reta, então eles são colineares. Então o ponto H é a interseção dessa reta paralela a CG passando por F com a reta DG. Então essa é a localização do ponto H. Agora é hora da gente distribuir segmentos e ângulos. O enunciado fala para a gente que AC é igual a CF. Então, se a gente chama AC de x, então CF também tem que ter medida x. E CD vale 2DE. Então, o nosso triângulo aqui é equilátero, CB também mede x, AC é igual a CF e CD vale o dobro dessa medida, vale 2x. Agora, primeira conclusão importante é que a medida de CG tem que ser igual à medida de CD. Poxa, professor, por que isso? Porque quando a gente traça esse arco de circunferência, o centro está em C, correto? Então, qualquer segmento que tenha origem em C e extremidade na circunferência vai ser um raio. Então, CD é um raio e ele tem medida 2x. CG é um outro raio, então ele também vai ter que ter medida 2x, beleza? Então aqui a gente já ganha um triângulo isósceles. Agora, vamos começar a distribuir os ângulos, tá certo? Uma coisa interessante que a gente já nota é que esse triângulo aqui é retângulo, né? Triângulo CFG. E a hipotenusa dele é 2x e um dos catetos é x. O triângulo retângulo, que tem um dos catetos igual a metade da hipotenusa, é um ângulo de 30, 60 e 90. Tá? Então, essa é uma propriedade importante da gente conhecer. Então, a gente já consegue aí um triângulo de ângulos 30, 60 e 90, que é um dos catetos, é a metade da hipotenusa. Agora, a gente volta os nossos olhos para o triângulo CGD. Vamos tentar distribuir os ângulos dele. Bom, como CFED é um retângulo, e aqui a gente já tem um ângulo de 60, segue que esse ângulozinho aqui é de 30. Mas o triângulo CGD é isósceles, ele tem dois lados iguais. Então esses dois ângulos da base também serão iguais. 180 menos 30 vai dar 150. Dividindo por 2, então 75. Então a gente já conhece todos os ângulos do triângulo CGD. A medida deles é 75. Bom, com isso, galera, a gente sabe também que a área do CDG é 36. Agora a gente já está em condições de calcular essa área e determinar com a medida de x. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando de um conceito importante sobre áreas de triângulo. A área de um triângulo, né, dados dois lados e o ângulo formado por eles, é o produto, né, desses lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Tá
tá certo? Então lembrem dessa fórmula de área. Quando você tem um triângulo, a área dele pode ser dada por lado vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. No triângulo CDG, a gente tem o lado, que é 2x, o outro lado, que também é 2x, o ângulo formado por eles é 30 graus, então seno de 30, dividido por 2. E a gente sabe que a área é 36. Então, trocando agora seno de 30 por meio e fazendo as simplificações, corta, 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 a gente vai chegar que x ao quadrado é igual a 36 e o nosso x vale 6. Então, já demos um passo importante, já sabemos aí a medida de x. O que a gente quer descobrir é o valor da soma das medidas das áreas dos triângulos CBF e FGH. Então, vamos lá dar sequência nesse raciocínio. A gente já descobriu que x é igual a 6. Agora, vamos calcular a medida da área do triângulo CBF. Como que a gente vai fazer isso? Novamente, distribuindo ângulos. A gente sabe que esse triângulo ABC é um triângulo equilátero. Então, esse ângulozinho aqui mede 60. Agora, reparem. 60 mais 60, 120. Mais 30, 150. Para completar o 180, então a medida do ângulo BCF tem que ser 30 graus. Então, se a gente tem aqui esse ângulo de 60, esse ângulozinho do triângulo tem que ser 30. A gente já está em condições de determinar essa área, aplicando a mesma fórmula. Vamos lá. A área do triângulo CBF é x vezes o seno de 30, que é meio, dividido por 2. Como a gente já sabe que o nosso x vale 6, basta a gente substituir, e aí 6 ao quadrado sobre 4 vai dar 9. Já achamos uma das áreas. Só precisamos agora achar a área do triângulo FHG. Então aqui, galera, para descobrir a área do triângulo FHG, temos que descobrir alguns lados e ângulos desse triângulo. Primeira coisa é o lado FG, que já é conhecido. Lembrem-se de novo, o triângulo FGC é um triângulo retângulo de ângulos 30, 60 e 90. Então, esse lado aqui, que está oposto ao ângulo de 60, é dado pela hipotenusa, que é 2x, vezes raiz de 3 sobre 2. Se você não souber essa propriedade, basta aplicar seno, cosseno, de 60, de 30, que você vai chegar tranquilamente nessa conclusão. Ou até mesmo o Teorema de Pitágoras. Então, aqui o nosso FG vai valer x raiz de 3. Agora a gente tem que descobrir pelo menos aí um outro lado, tem que descobrir os outros lados ou alguns ângulos desse triângulo. Em termos de ângulos, a gente tem algumas situações interessantes. Primeiro, esse ângulozinho aqui, ele pode ser descoberto facilmente. Olha, 75 mais 30, 105. Para chegar a 180, faltam 75. Então, esse ângulozinho aqui já é 75. Além disso, a gente sabe que a reta CG é paralela à reta FH. Então, a gente tem aqui retas paralelas cortadas por uma transversal, que é a reta DG. Então, esse ângulo de 75 e esse ângulo aqui são correspondentes. Portanto, esse ângulo também é 75. Então, aqui a gente tem 75, 75, 150. Esse ângulozinho aqui é 30 graus para completar o 180. Então, lançando esses ângulos, a gente percebe imediatamente uma semelhança entre os triângulos CGD e FHG. Eles têm os mesmos ângulos internos. Então, a gente pode determinar aí a razão de semelhança, ok? Então, a razão de semelhança é a razão entre os lados. O lado oposto ao ângulo de 75 é x raiz de 3. E nesse triângulo, o lado oposto ao ângulo de 75 é 2x. Então, fazendo a razão x raiz de 3 sobre 2x, a gente chega que a razão de semelhança é raiz de 3 sobre 2. Mas por que isso é importante? Porque a gente conhece a área do triângulo CDG. Então, a gente pode fazer a razão entre as áreas, que é o quadrado da razão de semelhança. Então, é uma maneira bem simples de determinar a área que está faltando.
Então, o nosso k ao quadrado é igual a 3/4, que é o quadrado de raiz de 3 sobre 2. Só que esse quadrado da razão de semelhança é a razão entre as áreas, né? Então, é a razão entre a área de FGH sobre a área de CDG. Então, agora a gente pode pegar essa área do CDG e passar multiplicando. A área do FGH está em função da área do CDG. Como a gente sabe que a área do CDG é 36, então é só substituir, calcular e chegar à conclusão de que é 27. Tá? Agora, 27 mais 9, a soma das áreas é 36. Então, a resposta aqui é a letra D. Bom, galera, então essa é a minha questão preferida da prova, porque ela tem vários elementos interessantes. A gente usou vários conceitos aqui. Usamos trigonometria, usamos conceitos de área, conceito aqui de semelhança. Então, é uma questão que abordou vários tópicos. E reparem que para vocês não ficarem perdidos numa questão desse tipo, você sempre tem que buscar quais elementos do enunciado você ainda não usou. Então, quando a gente faz aqui o desenho e faz as retas, o que está faltando usar? Ah, usamos o fato de que CG é um arco centrado em C? Usamos. Com isso, a gente descobriu que esses segmentos aqui são iguais. Ah, usamos o fato de que essas retas são paralelas? Usamos, porque a gente descobriu aqui os ângulos correspondentes, né? Paralelas cortadas por transversal. Usamos o fato de que DG e H são colineares? Novamente, usamos, porque aí isso foi importante na hora de conseguir os ângulos correspondentes também. Então, se você tiver perdido em alguma questão desse tipo, você tem que verificar se tem algum elemento ali do enunciado que você ainda não usou, né? Outro conceito importante foi o fato de que, por termos um triângulo retângulo, cujo cateto é metade da hipotenusa, então a gente já conseguiu descobrir os ângulos. Então, assim, associar lados e ângulos também é sempre muito importante. Tá? Você não pode tratar lados e ângulos de maneira isolada. Determinar os lados foi importante para achar os ângulos, determinar os ângulos foi importante para achar os lados. Tá? Então, você não pode dissociar uma coisa da outra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa prova ficou bem interessante, bem legal, né? Sobretudo essas últimas duas questões. As dúvidas deixem aí nos comentários e grande abraço. Até a próxima aula.